estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo. A gente usa o livro do mesmo título, né? O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Na aula passada a gente estava falando sobre o que são os espíritos e hoje a gente vai continuar nessa mesma linha de raciocínio para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que são os espíritos e recapitulando a aula passada, os espíritos são as almas despidas do seu invólucro corporal. Então saiu o corpo, acabou, fica o espírito, ok? Bom, e aí ele diz o seguinte, que o corpo, que o homem tem 3 elementos essenciais, né? Tem a alma, o corpo e o perispírito, ok? E quando o invólucro exterior, ou o corpo, né, está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito abandona. E aí a gente chama isso de morte, tá? E hoje a gente vai falar mais sobre o que é a morte e o que são os espíritos em si, pra gente poder entender um pouquinho mais. Bom, aí ele continua dizendo o seguinte: morte é apenas a destruição do envoltório corporal, né? Que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, o casulo, né? Conservando, porém, o corpo fluídico ou o perispírito. Então você pode chamar de perispírito o que sobra depois que a gente sai do corpo, ou você também pode chamar de corpo fluídico, ok? A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Então, saindo do corpo, o espírito tá desprendido, ele está livre, né? E ele não sofre mais. Uma vez libertado desse fardo, liberto do corpo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, quando a gente está dentro do corpo, a nossa velocidade é de acordo com o que as nossas pernas nos permitem andar, né? Ou o nosso carro, ou o avião, né? A bicicleta. Agora, sem o corpo, a gente anda conforme a velocidade do nosso pensamento, tá? Então, aonde você quiser estar, é só você pensar que você vai estar. Bom, a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Então, o homem ele é representado por essas 3 coisas. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito, né? Então, o espírito é nada mais que alma e perispírito. Observação: a alma é assim, um ser simples. O espírito, um ser duplo. E o homem, um ser triplo. Então, o homem é composto de 3 partes: corpo, perispírito e espírito. O espírito é composto de alma e perispírito. E a alma é o espírito sem o perispírito. Tá bom? Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente. Então, o que significa? O que a alma significa? A alma significa o princípio inteligente, ok? A inteligência de Deus. E o termo espírito para o ser. O que é o espírito? É o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico, ou perispírito. Mas, como não se pode conceber, imaginar o princípio inteligente ou alma isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, né? Nem o perispírito sem essa alma, essa força de Deus, essa força divina. As palavras alma e espírito são no uso, né? Indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte, um pedacinho, pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, é essencial fazer-se a diferença. Então a gente precisa entender o que é alma e o que é espírito, tá bem?
Os espíritos revestidos de seus corpos materiais, né? Como é o ser humano, constituem a humanidade ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, sem o corpo, formam o mundo espiritual, ou mundo invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Sem disso desconfiar, né? A gente vive sem desconfiar disso. Como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos. Quem são eles? De quem não suspeitávamos antes da invenção do microscópio? São os micróbios, as bactérias, né? Os protozoários. Eles são muito pequenininhos e a gente não vê eles. Então, assim como tem esse mundo invisível microscópico dos micróbios, tem o mundo invisível dos espíritos. Nenhum desses dois a gente consegue ver sem uma ferramenta especial. O mundo dos micróbios é usando o microscópio. E o mundo dos espíritos é tendo a faculdade mediúnica para isso, para visão, né? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até